Fala galera, eu sou o Cleiton Kenan e este é o Mente de Cristo. Hoje você vai ver a segunda parte do segundo episódio. Nós estamos falando sobre a série This Is Us, sobretudo sobre a primeira temporada. Então, desta primeira temporada você pode receber alguns spoilers, então tome cuidado, você está avisado, ok? Aproveite o vídeo, Deus abençoe. E vamos para o nosso segundo quadro, é o Retendo o que é Bom. Neste quadro, nós levantamos alguns temas facilmente percebidos na obra em questão, a série This Is Us, e a gente discute aqui. O primeiro tema que a gente vai conversar é sobre Jack Pearson e a perfeição. Olha, eu creio que se você já assistiu a série, você se deparou ali então com Jack Pearson, né? Se você é marido, se você é pai, você ficou pensando, caramba, o Jack é mó top, velho. Eu preciso ser igual a ele, não é possível. Que cara da hora. Só que, assim como todos os homens, ele não alcança a perfeição. Ele não consegue ser perfeito, né? E aí eu pergunto pra você, Vitor. Há essa possibilidade de encontrarmos a perfeição? A possibilidade de perfeição nessa vida existe apenas para Cristo. Cristo é o único homem perfeito. Cristo é o único que era 100% Deus e que poderia viver essa perfeição, né? Agora nós, todos, somos afetados pela queda. A humanidade ela foi mesmo atingida por todos os efeitos que a queda trouxe e nós somos naturalmente inclinados para o mal. Não tem como a gente aqui nessa vida alcançar a perfeição de Cristo. Mas nós podemos ter a certeza e a convicção da promessa de Cristo que prometeu que nós seríamos restaurados e que nós seríamos feitos à imagem dele, né? Que nós receberíamos um corpo glorificado, estaríamos com Cristo eternamente e aí sim nós poderemos ser perfeitos à imagem de Cristo pela obra dele em nós. Isso aí, Vitor. Igual você comentou também, eu me lembro de algumas cenas na série que me marcaram bastante. Em especial o episódio da piscina, né? O Jack teve a brilhante ideia, né, de levar toda a sua família, né, para a piscina. E lá ocorreram vários problemas, né? Ocorreram problemas com cada um de seus filhos. Tinha a questão da esposa também, que estava cansada, queria ler o livro e tal. E naquele momento ali foi onde eu percebi, assim, que o Jack era o, entre aspas, né, marido e o homem perfeito. E nós sabemos que, como você mesmo disse, né, somente Cristo é perfeito e nós não conseguimos nada disso aqui na Terra. Mas apesar de nós não conseguirmos sermos perfeitos na Terra, a Bíblia nos instrui a buscarmos santificação, a buscarmos cada dia mais nos parecermos à imagem de Cristo. Eu lembro muito bem, né, um versículo que eu gosto bastante, né, que está em Mateus 5,48, quando Cristo, né, no Sermão do Monte, diz: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Além desse versículo, a Bíblia está recheada de outras instruções para nós, que nós devemos sim buscar cada vez mais sermos como Cristo, amarmos como Cristo, para que desta forma Deus seja glorificado também através das nossas vidas. E como você disse, realmente a gente tem algumas instruções para sermos santos, para glorificarmos a Deus, para fazermos a vontade dele. E a vontade dele é que cada dia mais sejamos mais parecidos com o Filho dele, com Cristo Jesus. Como é dito lá por Paulo em Romanos 8:29, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então a gente busca isso, né? Agora, falando sobre o Pai perfeito, a gente viu aqui sobre o homem perfeito, a gente tem isso em Cristo Jesus, mas Miller, em Deus a gente tem o Pai perfeito, né? Com certeza, Cleiton. É como você disse, o desejo do nosso Deus é que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Se você pensa na imagem de um Pai perfeito, esse Pai perfeito é o nosso Deus celestial, assim como Wesley falou. Deus sendo o Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, o Deus que controla tudo e que nada foge ao seu domínio. Esse é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos corrige, é o Deus que nos traz a vida. Então, esse é o nosso Pai perfeito. A imagem do Pai perfeito, única e exclusivamente, está em Deus, o Criador de todas as coisas. Vamos para o nosso segundo tema do Retendo o que é Bom, e o tema é a adoção de Randall pelos Pearsons. E a gente pode verificar, então, que ali no hospital, quando o Randall é levado para o hospital pelo bombeiro, então tem aquela situação, até a gente já analisou na parte anterior deste episódio, a frase do Dr. K, né, dizendo, olha, se você fizer a escolha certa, você vai sair daqui desse hospital
com 3 bebês, e foi o que realmente aconteceu se cumprindo na vida de Randall. O que eu tenho para perguntar, por exemplo, Wesley, é acaso desse mundo estas coisas acontecerem, ou realmente há algo maior que está conduzindo tudo? Nós, como cristãos, claramente vamos dizer que Deus está no controle de todas as coisas, né? Sua palavra diz isso em vários textos, e nós podemos também experimentar esta afirmação em nossa vida diária, né? Deus, ele é o Deus da provisão, e o fato de, no armário da minha casa, ter um pouco de comida é uma evidência clara da provisão de Deus para conosco, né? Nós agradecemos a Deus e damos graças a Ele toda vez que comemos, porque Deus, ele nos prometeu em Mateus 6, logo mais para o final do capítulo, perto do verso 33, ele diz que se buscarmos as coisas de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Que ele se referiria à comida, à bebida e também às vestes. Deus, ele é o nosso Pai protetor, é o Pai que provê aquilo que nós precisamos, e isso que acontece especificamente aqui nas nossas vidas não é algo acaso, não é algo só da gente, mas está repleto em toda a história, sobre toda a humanidade, porque nada acontece por acaso. Deus, ele é o Deus da história, Deus se revela na história, ele está por trás de todos os acontecimentos, e tudo acontece da forma como Deus gostaria, para que através disso o teu nome seja glorificado, porque isso é a coisa mais importante que existe, é a coisa mais importante das nossas vidas. Realmente Deus é soberano sobre todos os acontecimentos da história, mas nós homens somos responsáveis. Ali, os Pearsons, então, eles tomam esta responsabilidade e desejam adotar Randall, né, Vitor? Então os homens têm esta responsabilidade também diante deles, mesmo que Deus controle todas as coisas. Perfeitamente, Cleiton. Pode até parecer uma coisa contraditória, né? Que é assim, não, mas Deus é totalmente soberano e o ser humano, ele é responsável por tudo que ele faz. Se Deus é soberano, não quer dizer que o ser humano é um robô que é coordenado por Deus e tudo. E não, né? A gente sabe que essas, por mais que sejam coisas duas verdades que logicamente a gente não entende a relação, é o que chama na teologia, né, de verdades em tensão, mas que são verdades que existem, que a Bíblia nos ensina. Nós não sabemos exatamente como isso funciona, se a gente for ser bem sincero, mas a gente sabe que sim, a Bíblia ensina as duas coisas com clareza, que Deus, ele é totalmente soberano sobre tudo que acontece nesse mundo, mas que sim, como você disse muito bem, Cleiton, o ser humano, ele é responsável por tudo que ele faz, ele tem que ter esse sentimento de responsabilidade mesmo, ele tem que saber que tudo que ele está fazendo de acordo com o que tem que fazer, né? De acordo com o que a palavra nos ensina, porque Deus, ele nos deixou essa agência livre, né? Por mais que o nosso arbítrio não seja livre, que já é uma questão muito mais complicada, nós não vamos entrar nisso hoje, e ele nos deu essa responsabilidade de agir e de sermos responsáveis pelas consequências das nossas ações, sem que isso fuja da soberania. É verdade, com certeza. E, por exemplo, essa responsabilidade de adotar, né, e de ter essa tradição, a gente já viu muito na igreja, né, Miller? Essa tradição, né? Os cristãos já fizeram bastante isso, né? Com certeza, Cleiton. Muitos anos a igreja, os cristãos, têm sido reconhecidos exatamente pelo cuidado das viúvas e dos órfãos. Um exemplo que me vem à mente e que me marcou muito quando adolescente, eu acho que esse é um assunto que tem sempre me motivado nesse tema da adoção, é o George Miller, né, que possuía ali o seu orfanato e era um homem reconhecido pela sua fé. Então a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso era o que motivava ele a cuidar das crianças, a tê-los com prestígio, com amor. E nós sabemos que todo o trabalho de George Miller, desse missionário inglês, Deus foi glorificado. Mas também vemos os missionários, né, homens e mulheres chamados pelo nosso Senhor, que talvez mudaram de cidade, de estado, ou talvez até de país, numa missão transcultural, e ali adotaram crianças, né? Compartilharam desse amor que elas recebem em Cristo Jesus. Então a igreja cristã, sim, com certeza foi muito conhecida pela adoção, e eu oro a Deus, particularmente falando, para que ela continue sendo esse instrumento de adoção aqui na Terra. Ô Miller, só acrescentando de exemplos, né, de cristãos que tomaram esse cuidado com os órfãos, né? Eu lembro muito do caso de Calvino, que ele tem um relato que ele deixava de comer carne mesmo nas suas refeições particulares para que as crianças dos orfanatos de Genebra, que ele ajudava a sustentar e a tocar mesmo, né, o serviço dos orfanatos, para que elas tivessem o que comer, né? Então, realmente fica aí esse exemplo do cuidado cristão com os órfãos e de
como a gente tem que viver isso hoje, né? Esse cuidado aí com as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. No mundo onde as pessoas estão tratando pets como filhos, está na hora da gente, na verdade, mudar a nossa tradição, né? Mudar como nós somos conhecidos, né? Nós cristãos precisamos realmente levantar mais este tema sobre adoção, principalmente dentro das famílias cristãs. Lógico que é um tema delicado, né? E com certeza você, se tiver uma situação específica, precisará procurar o seu pastor e tudo mais, mas considere isso, reflita sobre isso e deseje isso, né? É realmente algo que glorifica a Deus. Vamos para o nosso último tema aqui do Retendo o que é Bom, é sobre vícios. Todos os personagens têm seus vícios. A gente vê Jack Pearson, né? Ele ali demonstra seu vício com o álcool. Kate, né? Fica bastante claro pra gente que ela tem o seu vício com comida. A gente tem, por exemplo, o Randall. Ele é obsessivo quanto ao trabalho, quanto a estar certo, quanto a fazer tudo corretamente. A gente tem o William também, o pai biológico de Randall, tem o vício das drogas. Kevin também tem o vício ali com estética e tudo mais, né? Então todos têm seus vícios. Eu queria perguntar para você, Wesley, quais as implicações práticas que os vícios têm para a nossa vida? Existem inúmeras implicações práticas, né? A gente pode pegar as questões mais claras, né, mais evidentes, que seria a questão do controle e o domínio que você tem sobre você mesmo. Você perde o domínio sobre as suas ações quando você dá lugar ao vício, né, na sua vida. Você não é mais controlado pelos seus pensamentos e aquilo que você de fato deseja fazer, mas você acaba se tornando escravo desse vício, né? E isso vai acabar te roubando tempo, isso vai acabar te roubando dinheiro, eventualmente vai destruir suas relações sociais até te levar à ruína. Nós, como cristãos, devemos tomar muito cuidado com isso, né? A Bíblia instrui em vários momentos a respeito do domínio próprio, de não ser dado ao vinho, né? A Bíblia fala sobre embriaguez, fala também do amor ao dinheiro, né? E tudo isso demonstra quão ruins são os vícios em nossas vidas, né? Não há nada de bom que nós podemos tirar isso. Devemos evitar ao máximo, né, cair em qualquer tipo de coisa nesse sentido e buscar sempre nossa satisfação em Deus. Não usar válvulas de escape, né, que acabam nos levando a vícios, para fugir da nossa responsabilidade, para fugir da nossa realidade, mas encararmos, sim, com Cristo ao nosso lado, todos os problemas que viemos a enfrentar em nossas vidas. No entanto, infelizmente, o alcoolismo, o vício em pornografia, o consumismo, pessoas que são viciadas em várias coisas, né, como o Wesley citou, existem no nosso meio e dentro das igrejas. Mas, Miller, estas práticas pecaminosas, elas acabam invalidando o relacionamento que a gente tem com Deus? Veja, Cleiton, invalidando jamais, porque o amor do nosso Deus é superior aos nossos problemas, às nossas dificuldades, aos nossos pecados. Mas elas dificultam e muito o nosso relacionamento com Deus. Quando nós paramos para pensar, os vícios são exatamente os nossos desejos. Sim. É aquilo que desejamos fazer para o nosso próprio bem e para o nosso próprio prazer. Uma vez que nós tratamos com esses vícios de maneira despreocupada, nós alimentamos exatamente o lado oposto a Deus, que é o lado pecaminoso. É os nossos desejos pecaminosos. E aí nós automaticamente nos distanciamos do Deus Todo-Poderoso. Mas o amor de Deus é muito superior a qualquer vício nosso. O amor de Deus, ele é superior a qualquer pecado nosso. Mas, claro, há, como o Victor já disse, a responsabilidade humana. E aí, se eu posso dizer se os nossos pecados invalidam o relacionamento com Deus? Jamais. Mas eles dificultam e muito estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Muito bem, gente. Estes foram os temas do Retendo o que é Bom. Se você tem algum tema que você percebeu ao assistir a primeira temporada, comente o que você acha desse tema, como que você acha que a gente consegue relacionar ensinos das Escrituras aos temas. É isso aí, até uma próxima. Deus abençoe.